Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, Salvador Jesus Cristo, graças a Deus. Estou para gravar esse vídeo aqui para a glória do Senhor Jesus. Obrigado por todos vocês que for assistir, estiver assistindo e vai assistir esse vídeo. Deus vai falar com você através dessa mensagem. Eu gostaria de ler um texto da Bíblia, a palavra do Senhor, em João capítulo 20, fala acerca da ressurreição de Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 20, versículo 10, Jesus aparece a Maria Madalena. E a Bíblia diz que no capítulo 20, versículo 9, os discípulos estavam trancados com medo dos judeus. E a Bíblia diz no capítulo 20, versículo 24, Jesus aparece a Tomé. E levou o versículo 24 a seguir a mensagem. Fala assim acerca da palavra de Deus. Tomé, chamado de Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vim ver as marcas dos pregos nas suas mãos, e não você ali o meu dedo, e não você a minha mão no seu lado, de modo não crerei. E 8 dias depois, estava outra vez ali reunido aos seus discípulos. Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio e pôs seu pé no meio deles. Ele disse: Pai seja convosco. E então Jesus disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê minhas mãos. Estende também a tua mão e põe ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Então a palavra do nosso Deus está falando acerca do discípulo, de um apóstolo chamado Tomé. Um apóstolo chamado Tomé, que ele duvidou quando os discípulos falaram para ele que Jesus tinha ressuscitado e tinha aparecido a eles. E ele não acreditou. Ele queria algo palpável, ele queria algo que ele viesse a ver o Senhor para poder ele crer. Então, essa mensagem fala acerca do crente que virou ateu. O crente que virou ateu. Ele duvidou. Tomé, que era um dos apóstolos, discípulos do Senhor, que há muito tempo, alguns anos, andava com o Senhor Jesus e viu os sinais, as maravilhas que Jesus fizeram. E mesmo assim, ele não acreditou quando os discípulos falaram que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus tinha aparecido. Então, no entanto, a Bíblia diz que ele disse: se eu não colocar as minhas mãos no lado da lança onde Jesus foi ultrapassado, e não colocar o dedo no lugar dos pregos, nas mãos do Senhor, ele disse que ele não ia acreditar. E a Bíblia diz que 8 dias depois estava outra vez ali reunido os seus discípulos, que outras vezes quando Jesus apareceu, os discípulos, Tomé não estava, mas o Senhor apareceu e Tomé estava junto com os discípulos, Jesus apareceu para eles. E 8 dias depois, a palavra de Deus diz: Tomé estava com eles, estando as portas trancadas. Jesus veio, pôs-se no meio deles e lhe disse: Pai seja convosco. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê minhas mãos. Então Jesus apareceu no meio deles e disse: Tomé, põe aqui o teu dedo e vê minhas mãos. Jesus disse: põe aqui o teu dedo, quer dizer, no lugar do qual Jesus foi transpassado, vê aqui as minhas mãos. Estende também tua mão e põe ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Então aqui, muito tempo que
Tomé andava com o Senhor Jesus e viu os sinais, os milagres do qual Jesus fizeram. E mesmo assim o Tomé não acreditou quando Jesus apareceu para os apóstolos. E os apóstolos contaram para Tomé, e Tomé disse: se eu não ver com meus olhos, não palpar com minhas mãos, não ver as mãos no lugar dos pregos e no lugar da lança, eu não acredito. Então, quantos hoje crente que está virando ateu? Muitos crentes estão virando ateu e está deixando de acreditar nas coisas de Deus, está deixando de acreditar nas coisas do Senhor, né? Com muitos ensinamentos herege errado, que muitos ateus não traz um ensinamento correto da palavra de Deus, essa é a interpretação deles mesmo, e aí está enganando muitas pessoas com falsos ensinos, com falsos doutrina, ensinamento errado, do qual a Bíblia não apoia. Então, o cristão que não medita, não lê as Escrituras, não meditar na palavra de Deus, é iludido, enganado e levado pelo engano, pelo engodo. A Bíblia diz que muitos enganadores, enganando e sendo enganado. Muitos enganadores que estão dessa forma, enganando e sendo enganados. Então, muitos cristãos tá virando ateu, muitos crentes tá virando ateu, porque vai na conversa dos ateus, nessa interpretação errada, que não acredita mais na palavra, que não acredita mais em Deus, que não acredita no Espírito Santo, que não acredita em Jesus Cristo, que Jesus jamais existiu, Deus também jamais existiu, e fala muita coisa que Deus é o autor do mal, que Deus é um cruel, que Deus é mau, entendeu? É só ensinamento e interpretação deles erradamente, que eles não entendem a palavra de Deus, não entendem. O inimigo já cegou o entendimento, que não diz no livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então o demônio passou uma borra preta na mente, cegou, infelizmente, porque não entende a palavra do Senhor. É preciso ver para crer. Então aqui, se nós observar, se for para ver, para poder acreditar, ninguém também tem que acreditar que o vento existe. É preciso ver o vento para poder acreditar que ele existe. Ninguém pode ver o vento. Então, ninguém pode ver o vento. Então, eu vou dizer que o vento não existe, né? O vento não existe. Então, assim, mas sente. Aquele que serve a Deus também sente a presença de Deus. Agora, aquele que deixou o diabo ser enganou, não deixa, né, o Espírito Santo de Deus, não deixa o Espírito Santo de Deus habitar na pessoa. Então, o próprio Jesus falou aqui, olha o que Jesus falou, João capítulo 20 e o versículo 27. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê minhas mãos, estende também a tua mão e ponha no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Então, pessoas que ficou incrédulo, deixou de acreditar em Deus. Então Tomé deixou ser levado. Teve um momento que ele virou ateu. Ele não acreditou, só acreditou quando Jesus apareceu. Aí Jesus disse para ele, Jesus apareceu para ele e Jesus falou, e Jesus lhe disse: porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Então Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram e creram, né? Feliz aqueles que não viram e creram e acredita, porque vai ser bem-aventurado, vai ser feliz
Então pessoas que mesmo que estavam dentro da igreja, passou muito tempo, né? Passou muito tempo e infelizmente depois saiu, ficaram incrédulos, porque as pessoas não acreditam em Jesus. Seja crente, quer dizer, a palavra crente é crer, é acreditar, é ter fé. E eles deixaram de acreditar, e assim como Tomé, que virou ateu por algum momento, depois Jesus apareceu para ele, e aí ele passou a crer. Ele, Deus meu, meu Deus, né? Jesus, bem-aventurado Tomé, aqueles que não viram e creram. Então muito está sendo levado, muito está sendo enganado, iludido pelos ateus, pelos ensinamentos, pelo ensinamento herege, pelo ensinamento do diabo, pelo ensinamento diabólico, pelo ensinamento errado, né? Muitos ateus pegam um versículo isolado e porque estuda hermenêutica e porque estuda exegese, e ainda fala, não é pegar a regra da hermenêutica, mas não pega um versículo isolado, né, e traz a doutrina, o ensinamento errado, entendeu? O ensinamento errado que não traz uma explicação, e aí muitos que deixado ser levado pelos ensinamentos, pela doutrina do homem, e não vai na palavra de Deus, está sendo enganado, descendo passo largo para a perdição. Então é uma palavra de alerta para você nessa tarde. Abra os teus olhos, fica atento, não acredita nos ateus, não acredita no que os ateus falam, porque os ateus só trazem ensinamento errado, ensinamento que não é uma interpretação correta, não tem coerência. O texto bíblico não tem coerência. Por isso que a Bíblia fala, por mais que o homem pesquisa, nunca descobre o segredo de Deus. Então, por mais que o homem pesquisa, nunca descobre o segredo de Deus. Eu vou provar aqui mais vídeo que os ateus, muitos versículos que os ateus traz explicando uma coisa que não é da forma que eles explicam, e eu vou provar que eles estão errados. Então você que é cristão, você que serve a Deus, fica atento, não deixa o inimigo, o falso profeta, não deixa os enganadores te enganar, porque muitos apontam dizendo que, né, que muito é enganador, que é falsificador da palavra de Deus. Falsificador da palavra de Deus é um tipo de pessoas desse aí, que medita a Bíblia para acusar Deus, para acusar o Espírito Santo, para acusar Jesus Cristo, fazer que a Bíblia é inventada. Acredita no mesmo mundo de livro de filosofia, mesmo mundo de coisa, entendeu? Qual é o livro mais importante para nós hoje, né, que ensina a palavra de Deus? É a palavra do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, é uma palavra de alertamento. Abre os teus olhos, porque o Tomé, que era cristão, por alguns momentos ele virou ateu, e você às vezes pode virar ateu e não voltar mais para os caminhos do Senhor. Fica atento e você se perder. Fica atento e fica firme com o Senhor. É uma palavra que Deus está me usando nessa tarde para te alertar, para abrir os teus olhos. Medita na palavra de Deus, não fique igual papagaio que só aprende aquilo que os outros falam, mas medita na palavra de Deus, vê o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você e para nós. E Deus abençoa e fique na paz do Senhor Jesus.